Toda pessoa com gordura no fígado vai ser um diabético. Toda. Fígado gorduroso é sinal de pâncreas gorduroso. Eu tenho um tratamento aqui, fenômeno, para redução de gordura no fígado. Que só existe tratamento natural para gordura no fígado. Não existe tratamento químico para gordura no fígado. Você tem que fazer o uso do vinagre de maçã com água e mel. Você pega meio litro de vinagre de maçã, coloca aí 2, 3 colheres de mel em uma jarra, mistura bem 1,5 litro de água, coloca em uma garrafa PET, deixa 5 dias curtindo na geladeira, vai tomar 50 ml de manhã, 50 ml à tarde, 50 ml à noite. Eu tenho um monte de depoimento relacionando fim de gordura no fígado com o vinagre de maçã por causa do ácido clorogênico, que consegue quebrar as moléculas de gordura do nosso corpo, não só do fígado, mas do nosso corpo de uma forma em geral. E depois, que é muito interessante você estar usando, de 2 a 2,5 litros de água por dia, eu tenho certeza que você vai evitar esse problema de gordura no fígado, vai começar a respirar melhor.